Olá, queridos e amados irmãos, que a paz e a alegria do Senhor Estado estejam em vossos corações. Sejam todos muito bem-vindos. E é motivo de grande alegria para mim poder acolher cada um de vocês através desse nosso canal do YouTube, onde a palavra de Deus, então, quer nortear toda a nossa caminhada de fé. Chegamos essa quinta-feira dentro da quarta semana de Páscoa, nesse dia 26 de abril de 2018. A liturgia então nos propõe para a nossa reflexão o Evangelho de São João, capítulo 13, versículo de 16 a 20, que vai nos narrar o seguinte: Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não é maior do que o seu senhor, e o enviado não é maior do que aquele que o enviou. Já que sabeis disso, sereis felizes se o puserdes em prática. Eu não falo de todos vós, eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se cumpra o que está na Escritura. Aquele que come do meu pão levantou-se contra mim o calcanhar. Desde já, antes que aconteça, eu vô-lo digo, para que quando acontecer, acrediteis que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então vivenciando esse tempo pascal dentro da quarta semana de Páscoa. Estamos aí quase caminhando para o final desse nosso tempo pascal, onde então queremos deixar-nos iluminar pela palavra de Deus. E a liturgia de hoje, então, ela nos enriquece para que nós possamos então compreender que o servo, ele não é maior do que o Senhor. É o que nos diz Jesus no Evangelho de hoje. Jesus, então, após ter lavado os pés dos discípulos, vai dizer para eles e para nós hoje. Mas antes, vamos retomar um pouquinho desse gesto profético que é o lava-pés. Jesus, então, ele está junto aos seus discípulos e o evangelista São João não narra a instituição da Eucaristia como os outros evangelistas, mas narra o lava-pés, que é então o compromisso daquele que comunga o corpo, sangue e alma de Jesus Cristo. Deve então lavar os pés uns dos outros. E assim então Jesus vai lavar os pés dos discípulos. Pedro, ele se recusa. Vai dizer: Senhor, tu lava os pés? Jamais me fará isso. E Jesus vai repreendê-lo dizendo: olha, se eu não te fizer isso, Pedro, não terás parte comigo. E Pedro então vai dizer: olha, então tá bom. Então lava-me não somente os pés, mas também o corpo todo. E Jesus vai dizer: olha, Pedro, vocês já estão todos banhados. Há alguns entre vós que ainda não, mas é preciso então que eu faça esse gesto, porque vós me chamais então de mestre e senhor, pois bem, eu sou. Se eu, sendo mestre e senhor, vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Pedro, ele então não queria assumir esse compromisso. Pedro não queria aceitar, porque lavar os pés uns dos outros. Olha só nos dias de hoje, aquelas pessoas que tramam como nós, contra nós, que falam mal de nós, que fazem fofoca, que nos perseguem, nos caluniam. Lavar os pés dessa pessoa? Jesus lavou, daquele que o traiu, Judas. E Jesus estaria disposto, ou melhor dizendo, estava disposto a perdoar Judas, mas ele então se fechou no seu erro, ou seja, achou que o seu pecado, o seu erro, ele era maior do que a misericórdia de Deus. E preferiu então tirar a sua própria vida. E assim, meus queridos amados irmãos, depois desse gesto profético, Jesus continua a instruir os discípulos. Por quê? Sabe muito bem da nossa limitação, que muitas vezes o ego
pode inflar, que muitas vezes o orgulho ou o poder pode subir a cabeça e podemos então querer nos promover, correr o risco de nos promover, correr o risco de deixar que Cristo diminua e que nós apareçamos. João Batista nos ensina um caminho contrário. A primeira leitura de hoje nós temos então um grande homem também, Paulo, que de Saulo agora é chamado de Paulo, o nome romano. Paulo então, ele sai e começa a assumir a sua missão de anunciar a Boa Nova. E anunciar a Boa Nova aonde? Em lugares onde então a palavra de Deus não tinha chegado ainda. Ele chega então a Perge, lá da Panfilha, e assim então vai percorrendo Antioquia e vai anunciando o Evangelho. E por onde passa, Paulo então anuncia o Cristo vivo e ressuscitado. Mas é interessante que nos chama a atenção a primeira leitura de hoje, que lá na Antioquia, dentro da sinagoga, Paulo então, ele ouve a proclamação da palavra, e quando então é dada a palavra para alguém que tenha palavras para encorajar os irmãos na fé, ele então levanta a mão e toma a palavra e vai anunciar Jesus Cristo, passando desde o Antigo Testamento, ou seja, dos nossos primeiros pais. Ele então pega o povo que está escravo no Egito e que Deus conduziu no deserto, atravessando o Mar Vermelho a pé enxuto, que durante 40 anos foram em busca da terra prometida, entregou essa terra. Esse povo pediu um rei, foi-lhe dado Saul como rei. Saul administrou, governou o povo de Deus durante 40 anos, e depois Davi, um rei segundo o coração do Senhor. Esse então recebe de Deus a promessa de manter sempre uma posteridade, a sua posteridade, no trono real. E assim então Paulo anuncia que esse anunciado, prometido por Deus a Davi, é Jesus Cristo. Ele que foi então preparado para poder então ser acolhido no meio de nós por João Batista. Esse santo tão significativo para nós, porque é o último dos profetas, é aquele que veio preparar o caminho do Senhor. E João Batista, e aí voltando ao meu pensamento de antes, ele então nos ensina algo muito importante. João Batista, ele então era reconhecido pelas pessoas a tal ponto de que as pessoas pensassem que ele fosse o Messias. Ele vai dizer, não, eu não sou aquele que vocês estão pensando. Esse vai vir depois de mim. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ou seja, João Batista nos ensina a nos colocar no nosso lugar, que não somos nós que devemos aparecer. E o próprio João Batista vai dizer, é necessário que eu diminua e ele cresça. Assim é o servo do Senhor. Assim deve ser a nossa postura, assim deve ser a nossa atitude. Anunciar Jesus, deixar que ele apareça, porque nós não somos nada. Somos apenas instrumentos a qual Deus se utiliza para poder então ser sinal de presença no meio do seu povo. E assim então Jesus continua no Evangelho, então ensinar os seus discípulos, dizendo que essa é a nossa missão, mas que também vamos passar por perseguição, por sofrimento e, o pior de tudo, por traição. Jesus vai dizer, olha, é preciso que se realize o que está na Escritura, ou seja, aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. E Jesus sabia muito bem quem iria o trair, o que estava para acontecer. Mas Jesus vai dizer que aquele que o acolhe, não acolhe a si mesmo, acolhe também o Pai. Então quem acolhe um missionário, um enviado do Senhor, acolhe Jesus e acolhe o Pai que enviou Jesus. É bonita essa comunhão na igreja. E essa comunhão que nós somos chamados então a gerar, essa comunhão que nós somos convidados a poder fazer com que ela prevaleça nos nossos relacionamentos e principalmente
em nossas comunidades, vencendo todo tipo de disputa, rivalidade, divisão, porque isso não vem de Deus. É assim, queridos amados irmãos, que nós iremos então dar testemunho do Cristo ressuscitado, vivendo a comunhão, gerando partilha, vivendo a fraternidade. E que o Senhor então nos ajude nessa nossa caminhada de discípulos e missionários, que possamos, a exemplo de Paulo, anunciar o Cristo vivo e ressuscitado, não somente com palavras, mas principalmente com o nosso testemunho, para que com o salmista de hoje nós possamos então cantar eternamente o amor infinito e misericordioso de Deus por cada um de nós. Que Maria Santíssima, nossa Mãe, interceda junto ao seu Filho Jesus por cada um de nós, para que possamos então viver e colocar em prática todos os ensinamentos do seu Filho Jesus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Obrigado a você, meu querido amado irmão, que nos acompanha, que faz parte dessa nossa família. Você que ainda não se inscreveu no nosso canal, peço encarecidamente, clique aqui em inscrever-se, é fácil. Venha também fazer parte dessa nossa família. Ajude-nos a divulgar o Evangelho através do meio de comunicação social, compartilhando, divulgando esse canal, esse vídeo. Vamos fazer com que a Boa Nova de Cristo alcance também esse solo fecundo que se tornou para nós os meios de comunicação social. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo Apóstolo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém. Um abraço fraterno a cada um de vocês. Até o próximo vídeo, se assim nos permitir. Espero por você.